A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Ferretti e hoje eu vou compartilhar uma passagem com vocês que está no livro de Lucas, dos versículos 11 a 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Primeiramente, eu quero contextualizar essa passagem. Jesus, ele estava a princípio em Cafarnaum e ele acabava de ter curado o servo do centurião numa passagem bem conhecida, onde Jesus ficou surpreso por tamanha fé daquele homem. Essa passagem, o centurião fala assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Essa passagem encontra-se nos evangelhos, mas eu vou mostrar para vocês que no livro de Mateus. Então Jesus está saindo de Cafarnaum e está indo para a cidade chamada Naim. No versículo 12, a Bíblia diz assim, que ao se aproximar da cidade de Naim, Jesus estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Peraí, vamos analisar a situação, o contexto da época. Primeiramente, era uma mulher que a princípio ficou viúva, né? E a mulher, naquela época, principalmente, ela nascia para se casar, servir ao marido, reproduzir, dar a ele filhos e morrer. As esperanças de uma jovem mulher naquela época, a sua felicidade, o ser bem-sucedido naquela época para uma mulher é ela casar-se, ter filhos, né? Os filhos, o marido, davam a ela a maior parte do sustento da casa, da proteção, e aí então ela segue o rumo normal da vida. E essa mulher, essa viúva de Naim, pense que ela poderia ter colocado as suas esperanças, a sua felicidade, a sua proteção, a sua sobrevivência nas mãos do marido, certo? E ela estava viúva. Então, eu imagino que ela tenha transferido isso, de alguma forma, para o seu filho, né? Então, o seu filho único. Aquele que, além de me trazer alegria por ser meu filho, ele também vai me sustentar. Ele também vai prover a minha proteção. E esse filho morre. Mas, ao vê-la da porta da cidade, Jesus se compadece dela. E no versículo 13 ele diz: Não chore. Amados, você sabe o que significa a palavra Naim? Em algumas traduções, em alguns dicionários, diz que Naim significa lugar de conforto, de comodidade, tranquilidade, lugar agradável. Mas pense a situação dessa mulher naquele momento. Em que momento que ela pode achar esperança, tranquilidade, estar num ambiente agradável? Afinal de contas, ela era viúva, ela tinha perdido seu marido e agora o filho único. Ela perdeu as esperanças, ela perdeu o sustento, a proteção, a dignidade. E o que restava para uma mulher daquela época fazer? No meu ponto de vista, ou ela iria pedir esmolas, ou ela ia se prostituir. Mas aquele a quem ela provavelmente ainda não conhecia, aquele que é o dono do milagre, aquele que tem o domínio
sobre os céus e a terra, aquele que é o Alfa e o Ômega, ele estava à porta. A porta, naquela época, era o lugar onde os juízes julgavam as causas do povo. Mas a porta para aquela mulher, como a palavra de Deus diz, era apenas uma passagem. Ela estava, segundo a Bíblia, de saída. O menino já estava no caixão. E o caixão é lugar de fim, o lugar onde acabou tudo, o lugar onde a esperança morreu. Mas Jesus estava na porta. Enquanto a mulher estava naquela situação, enquanto o filho único estava no caixão e a multidão saía para enterrar as esperanças, para viver a deriva da vida, Jesus estava na porta. Jesus estava se compadecendo do sofrimento daquela mulher. Jesus, ele diz para aquela mulher, não chora. Muitas vezes a gente está em situações tão desafiantes da vida, né? E eu creio que o Senhor, assim como disse para aquela mulher, assim como você pode estar se sentindo numa situação tão parecida quanto, o Senhor diz, não chora. O Senhor se compadeceu dela, assim como o Senhor se compadece das nossas causas também. E no versículo 14, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se aproximou e tocou no caixão. Jesus tocou naquilo que parecia ser o fim. Jesus tocou onde não havia mais esperança. Jesus tocou naquilo que os olhos humanos pensavam que não tinha mais jeito. Jesus não tocou no defunto, porque ele, como judeu, sabia que ele não podia fazer isso, ele ficaria impuro, né? Mas ele tocou no lugar de tristeza, ele tocou no lugar de morte, ele tocou na desesperança. Então, Jesus dá uma ordem. Jesus usa a palavra. Jesus diz para o jovem, no versículo 14 e o 15, ele diz para o jovem, ele dá uma ordem, levanta-se. E no versículo 15, explica que o jovem sentou-se e começou a conversar. Ele está de volta à vida. E aí sim, Jesus toca nele. Né? E ao meu ver, Jesus, ele carrega aquele milagre e entrega à mãe. O próprio Jesus devolveu, restituiu a esperança daquela mulher quando tudo parecia perdido. Aquela mulher recebeu a visita inesperada do Senhor naquele dia. E nós temos o Senhor conosco, porque a palavra nos garante que Ele estará conosco até a consumação dos tempos. Nós, cristãos, aqueles que receberam o Senhor Jesus como único suficiente Salvador de sua vida, nós temos o Espírito Santo em nós. Ele é o nosso Consolador. E o Senhor não nos desampara no momento em que a gente não tem mais esperança. A Bíblia nos chama para sermos fortes e corajosos, para não desistirmos diante as adversidades, até porque nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Então, que essa palavra, que ela venha tocar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que independente das circunstâncias, independente daquilo que você está vendo, independente da desesperança que possa estar pairando pela sua vida nesse momento, em alguma área, não desista. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Permaneça firme, porque o Senhor vai te visitar. O Senhor vai tocar naquela área em que você não acredita mais que possa reviver. Creia somente. Creia. Deposite as suas esperanças somente no Senhor. E Ele fará. E Ele atenderá os desejos do seu coração. Ele irá tocar naquela área em que você não acredita mais. Mas Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre.
Ele é a nossa esperança, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o início, o meio e o fim. É nele que devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, e Ele fará todo o demais, tudo aquilo que a gente não acredita mais, porque para Ele não há impossível. Que essa palavra possa ter tocado o seu coração e trazer esperança onde seus olhos humanos não conseguem mais ver. Fique na paz do Senhor Jesus.